Eu estava me esquecendo. Papai, deixa eu olhar o nome do papai aqui, Isaac, né? Nome forte, né? Isso aqui é um pequeno exemplar, né? São histórias bíblicas, que são aqueles primeiras coisas que você vai ter contato com a palavra de Deus com a sua criança, numa linguagem que ela vai poder entender, tá, meu irmão? E aí fica um modelinho para vocês, depois desenvolver a vida cristã. Pastor. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Abra comigo a palavra de Deus em Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19. Nós vamos aprender hoje, nessa noite, lições sobre a transgressão de Ló. Lições sobre a transgressão ou a vida de Ló. Personagem pouco falado, né? Pouco pregado, talvez. Mas pela graça de Deus nós vamos extrair lições preciosas, princípios daquilo que nós temos que cuidar na nossa vida, daquilo que nós temos que entrar numa espécie de vigilância, um alerta, para que não venham tomar conta do nosso coração, venham nos levar a caminhos tortuosos. Já diziam os antigos, né, que o verdadeiro sábio, ele não precisa tropeçar, cair, errar para aprender. Ele vê os outros errando e com o erro dos outros ele aprende o que não fazer. Amém? Quantos querem a sabedoria de Deus aí? A Bíblia também diz que tudo aquilo que foi relatado nas Escrituras, queridos, é para exemplo nosso, é para nós aprendermos, é algo didático para nós aprendermos. E os erros dos homens que estão descritos na Bíblia, bem como os seus acertos, suas virtudes, bem como os seus defeitos, suas falhas, não estão à toa ali, estão para nos ensinar. E é isso que nós vamos fazer, mergulhar nas Escrituras, e vamos aprender lições na transgressão de Ló, baseados em Gênesis capítulo 19, a partir do 1º versículo. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Enquanto você, procurou aí, um recado rapidinho, casais. Nós já abrimos as inscrições para o nosso retiro, nosso encontro de casais em Foz do Iguaçu. No finalzinho ali de novembro, se você precisar parcelar, em várias vezes no cartão, passa ali com a Beth durante a semana. As inscrições já estão abertas do nosso encontro de casais. Se você não tiver com quem deixar os seus filhos, nós também teremos ali uma estrutura para receber as crianças de 2 até 12 anos, menores que 2, não tem como, tem que ficar ali com a mamãe cuidando ali no carrinho e tal, às vezes saindo um pouquinho, voltando, mas as crianças de 2 a 12 anos, nós também teremos uma estrutura ali, para estar cuidando dos seus filhos, se assim você desejar, tá bom, queridos? Então é um grande encontro, vão ser 60 casais, nós vamos ter conosco o pastor Juscelio de Souza, do Mevan, lá de Itajaí, um dos grandes especialistas na área da família, é um cara extraordinário, um homem que viaja o mundo todo pregando na área de família, casamento, é uma bênção nas mãos do Senhor. Então eu te incentivo, faça sua inscrição, invista naquilo que é mais importante para o nosso coração, que é a nossa família. Uma casa sobre a rocha, uma família baseado nos princípios e valores do reino de Deus. Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso também, nessas lições sobre a transgressão de Ló. Gênesis 19:1, palavra de Deus descrevendo, nos diz: a noite estava caindo, quando os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado à porta da cidade, e logo que os viu, Ló se levantou ao seu encontro, e prostrou-se com a face por terra, e suplicou, dizendo: eu vos peço, meus senhores, descei à casa do vosso servo, para ir passardes a noite e lavardes os pés. De manhã retomareis o vosso caminho. Contudo eles contestaram: não, nós passaremos a noite aqui na praça. Todavia Ló insistiu tanto, que eles aceitaram o veemente convite, e seguiram com ele para sua casa e entraram. Ló preparou-lhes uma refeição, fez questão de que se alimentassem de pães asmos, e eles comeram. Eles não tinham ainda deitado quando a casa foi cercada pelos homens da cidade.
Os homens de Sodoma, desde jovens até velhos, todo o povo, sem exceção, chamaram Ló e lhe ordenaram: onde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? Traze-os aqui para fora, para que tenhamos relações sexuais com eles. Lembre-se que eram homens, querendo ter relação com os anjos que estavam personificados como homens. Presta atenção nesse detalhe. Então Ló saiu para conversar com aqueles homens. Fechou bem a porta atrás de si e rogou-lhes: por favor, meus amigos, não cometais essa perversidade. Ouvi, tenho 2 filhas que ainda são virgens, e eu vou-las trarei. Fazei-lhes o que bem vos parecer, mas a estes homens nada façais, porque se encontraram sob a proteção do meu teto. Aí os homens esbravejaram eles, dizendo: retira-te daí. E alegavam furiosamente: este homem é um simples estrangeiro, veio morar entre nós e já pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos ainda pior do que eles. E em seguida empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nesse instante, os 2 visitantes agarraram Ló, os 2 anjos, tipificado ali, personificado como homens, puxaram-no para dentro da casa e fecharam a porta. E em seguida feriram de cegueira todos os homens, tanto os moços como os idosos que estavam do lado de fora. E eles não conseguiram sequer encontrar mais a porta da casa. Então os 2 homens perguntaram a Ló: ainda tens mais alguém dos teus na cidade? Genros, filhos e filhas ou qualquer outro parente? Faze-o sair daqui depressa, porque estamos para destruir completamente este lugar. O clamor que sobe constantemente ao Senhor contra esse povo é tão grande e maligno, que Ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló correu e foi falar com os homens que iam se casar com suas filhas, ou seja, já estavam noivos, E eles os instava: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor destruirá toda a cidade. Todavia eles pensaram que eles estivessem apenas brincando. Ao raiar da aurora, os anjos insistiram com Ló, ordenando: levanta, toma tua mulher e as tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Entretanto, como ele hesitasse, os homens o tomaram pela mão, bem como sua mulher e suas 2 filhas, e conduziram-nos à força, e os deixaram a salvo fora da cidade, pelo misericordioso amor que o Senhor teve para com eles. 17, assim que os tiraram da cidade, um dos anjos recomendou a Ló: livra-te, salva a tua vida depressa, não olhes para trás, nem para a nenhum lugar durante essa jornada pela planície. Foge para a montanha, a fim de não pereceres com os demais. Pulem para o 24. O Senhor, o próprio Deus, fez então chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu completamente aquelas cidades e toda a planície em todos os habitantes da cidade e toda a vegetação ao redor. Contudo, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente transformou-se numa estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado na presença do Senhor, e contemplou as cidades de Sodoma e Gomorra, assim como toda a planície, e o que viu foi uma densa fumaça que subia da terra como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se o Senhor de Abraão e tirou Ló do meio da desgraça, destruindo as cidades onde Ló habitava. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha grande receio de permanecer morando na pequena Zoar. Por esse motivo instalou-se numa caverna nas montanhas, ele e suas filhas. Certo dia a filha mais velha propôs à filha mais nova: nosso pai já é idoso, e não há nenhum outro homem nessa região que venha unir-se a nós de acordo com o costume de todo mundo. Vem, façamos nosso pai beber muito vinho e deitemo-nos com ele, assim suscitaremos uma descendência de nosso pai. Portanto, elas fizeram seu pai embebedar-se com vinho. Naquela mesma noite, a mais velha veio deitar-se junto ao seu pai, que não percebeu, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita orientou a irmã:
Na noite passada eu dormi com meu pai, façamo-lo embriagar-se também de novo essa noite, e tu deitarás com ele, a fim de que possamos preservar a linhagem do nosso pai. Então outra vez deram muito vinho ao pai naquela noite, e a filha mais nova foi e se deitou com ele. Ló não tomou conhecimento quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A primogênita teve um filho, e dele o nome de Moabe. Este foi o pai dos moabitas de hoje. E a mais nova deu também à luz a um filho e o chamou Ben-amim. Este foi o pai dos amonitas de hoje. Amém? Deus abençoe essa palavra ao seu coração, querido. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, nós estamos aqui diante da tua presença gloriosa. Pai, nós nos humilhamos diante da tua palavra, Pai, porque só o Senhor pode falar conosco, pode nos quebrantar, pode nos levar, ó Deus, até onde o Senhor deseja, através do teu coração, do teu espírito, falando, comunicando a vida de Cristo ao nosso coração, mudando o que tiver que mudar, restaurando, Pai, as nossas arestas interiores, aquilo, ó Deus, que precisa mudar, nós queremos mudar, queremos ser transformados, queremos ser restaurados, queremos ser livres, libertos, curados, transformados pelo teu poder. Fala com o teu povo através dessa palavra, ministra aos nossos corações, é o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus, amém e amém. Então, irmãos, nós vamos aprender sobre esse personagem da Bíblia. Não é muito falado, não é muito conhecido. O nome de Ló significa no original em hebraico, acobertado. Alguém que foi colocado entre cobertas, também é traduzido como cobertor, ou entre panos. Como era costume daquela época, Ló, provavelmente ao nascer, talvez nasceu de madrugada ou à noite. Vocês sabem que no deserto, durante o dia, chega a fazer entre 45 e 50 graus. Normalmente a temperatura do deserto no Oriente Médio. E à noite vai até abaixo de zero. Um frio terrível. Provavelmente, por isso que nós podemos concluir que provavelmente Ló nasceu pelas madrugadas ou à noite, em meio ao frio. E o seu nome significava isso, alguém que foi colocado entre as cobertas, entre os cobertores, entre os tecidos, entre os panos, provavelmente para ser aquecido. Ló, nós sabemos, é sobrinho de Abraão. Provavelmente, dizem os estudiosos, Ló perdeu seu pai. A Bíblia descreve isso. E logo em seguida, provavelmente era filho único, herdou toda a herança, todas as riquezas do seu pai. Irmão de Abraão. Abraão já era muito próspero, já era muito rico, vocês sabem, a Bíblia fala sobre isso, da prosperidade de Abraão. E além de ser próspero, Deus o abençoou ainda mais. E também Ló, quando estava com Abraão, a mesma coisa. Foi acolhido pelo seu tio. Era normal daquela época, quando alguém perdia o seu pai, ele era acolhido pelo irmão mais velho. Ele era acolhido pelo seu parente mais próximo. Então Abraão criou ali Ló como se fosse seu filho. Vocês sabem que naquela época ele ainda não havia tido seu filho Isaque. E trouxe para perto Ló, o acolheu, o cuidou e ao mesmo tempo caminhou com Ló por longa data. Teve aos pés de um dos grandes homens da Bíblia, chamado Abraão. Abraão significa pai de multidões, pai de gerações, o pai da fé, o amigo de Deus. Mas irmãos, o que nós aprendemos na vida de Ló, e o fim dele aqui é trágico, é que Ló começou muito bem a sua caminhada com Deus, mas ele não manteve uma relação íntima e pessoal com o Senhor, de tal ponto, manteve uma espécie de vida com Deus, vida espiritual, talvez superficial pelas suas atitudes aqui, talvez não, provavelmente superficial, desgastante, nós vamos aprender sobre isso. Ele começou muito bem, voou muito bem no Senhor, mas decolou, terminou a jornada da sua vida muito mal. A Bíblia descreve, embriagado, enganado pelas suas próprias filhas, envolvido num relacionamento incestuoso, e olhando diariamente na face dos seus netos, filhos netos, o fruto do seu pecado, o fruto do seu incesto. Olha que coisa terrível, gente. Nós vemos claramente lições preciosas aqui que nós podemos aprender
do que nós não devemos fazer na nossa jornada da fé, na nossa caminhada com Deus. E a primeira lição que nós vamos estar destacando da vida de Ló, é que Ló não serviu ao Deus de Abraão, assim como Abraão serviu em intimidade, em relacionamento pessoal profundo com Deus. Ele viveu na sombra de Abraão. Ele viveu com uma fé baseada no seu tio, que andava com Deus, que era amigo de Deus, mas não foi discípulo do Senhor, comprometido com Deus. Nós vimos como ele terminou aqui, através desse trecho que nós lemos junto. Ele viveu na sombra de Abraão. E assim, queridos, nas igrejas hoje tem muita gente vivendo na sombra de alguém. Tem muito crente que não tem vida com Deus. Tem muito cristão que não tira tempo com o Senhor. Tem muito cristão que baseia a sua fé, a sua espiritualidade na espiritualidade de outra pessoa. Terceiriza a sua fé, vive na sombra de alguém. Filhos que vivem na sombra dos seus pais, cônjuges que vivem na sombra dos seus cônjuges. Irmãos, Deus não tem neto, Deus só tem filhos. E a salvação é pessoal, cada um de nós precisamos ter o nosso compromisso com Deus. Amém? Irmãos, e como é que está o teu compromisso com Deus? Você tem vivido na sombra dos outros, ou você tem sido um discípulo do Senhor? Alguém que tem um compromisso com Deus. Nós vemos que Ló se acomodou, ficou na sombra, ao invés de ser discípulo do Senhor, ao invés de ser, no mínimo, discípulo do pai da fé, discípulo de Abraão, esse grande homem valoroso, que foi o pai das tribos de Israel, e da linhagem dele, nós sabemos, veio o Messias prometido de Israel, Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós vemos aqui um comodismo, um homem que se acomodou, e tem muita gente assim dentro da igreja, acomodado, folgado. Querido, nós precisamos aprender que o comodismo é o inimigo do discipulado, é o inimigo do compromisso com Deus, é o inimigo da aliança com o Senhor. Como é que está a tua aliança com Deus? Como é que está o teu compromisso com o Senhor? Você tem levado a vida com Deus a sério? Abraão era amigo de Deus. E você, é amigo de Deus? Abraão era o pai da fé. E você, tem fé em Deus? Ou você, em momentos de decisão, faz como Ló? Toma decisões precipitadas, decisões baseadas, nós vamos ouvir aqui, em sentimentos, em aparência, e não guiados por Deus, pela fé, pelas convicções que nós temos no Senhor. Abraão é um exemplo de líder, e nós temos sido um exemplo nas nossas casas, na nossa família, diante dos nossos filhos, diante da igreja, no mundo lá fora. Temos sido como Abraão ou temos sido como Ló? Ló também não levantava altares para Deus. Não existe uma menção na Bíblia, se você ler toda a história de Ló, que Ló levantou um altar para Deus. Mas você vê ao longo da história de Abraão, vários momentos onde Abraão levantou um altar para Deus. Pastor, mas o que significa esse negócio de levantar um altar? Irmão, é dentro da sua casa ter momentos de adoração. É dentro da sua casa você ter um tempo de culto devocional com os seus. É dentro da sua casa, em vez de ficar ouvindo música do mundo, você ouvir músicas de adoração, de louvor, músicas que atraiam a presença abençoadora de Deus no seu lar, na sua família. É um povo que clama, é um povo que ora, é um povo que jejua, é um povo que se consagra ao Senhor. Ló não levantava altares para Deus, a sua casa não era um altar para Deus. Sabe por quê? Porque o seu coração não tinha um altar para Deus também. Deus não estava em primeiro lugar no coração de Ló. Ele cobiçava privilégios, ele queria a vida boa, ele queria os melhores lugares, mas ele não levantava altares para Deus. Quantos aqui nessa noite querem levantar altares para Deus nos seus lares, nas suas casas, nas suas famílias? Levanta a mão para o céu comigo e fala: Senhor, eu quero levantar altar na minha casa, na minha família, no meu coração, diante do Senhor Jesus. Abraão levantava altares ao Senhor. Ló nunca foi mencionado na Bíblia
que levantou um altar para o Senhor Deus Altíssimo. Segundo princípio que nós aprendemos na vida de Ló, o seu relacionamento com Deus foi se desgastando. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta: como é que está o teu relacionamento com Deus? Como é que está a tua vida espiritual, irmão? Glória a Deus por hoje à noite, amém? Mesmo em meio a esse friozinho, essa chuvinha, você não foi aquele crente com açúcar, né? Crente que qualquer coisinha, não vou pro culto. Aguinha com açúcar. Não, irmão, você foi fiel a Deus, mesmo debaixo de chuva, mesmo que tenha que enfrentar vento, mesmo que tenha que enfrentar frio, você está aqui buscando o Senhor. Amém? Isso é fidelidade, isso é lealdade a Deus, isso é compromisso com o Senhor. Mesmo debaixo de chuva, eu vou servir a Deus. Eu tenho um compromisso com a igreja local. Mas, meu irmão, como é que está o seu relacionamento com Deus? Ló viu, ele começou muito bem, voou muito bem no Senhor, voou a onda ali na crista da onda da prosperidade de Abraão, mas num determinado momento ele se perdeu, se desgastou na sua vida espiritual e começou a afundar na sua vida. Nós vamos ver como esse homem afundou e terminou como terminou, porque se desgastou na sua vida espiritual. Quando regemos os nossos relacionamentos interpessoais e os nossos relacionamentos com Deus baseados em feridas, irmãos, nós envelhecemos, nós cansamos. Por isso todos os dias precisamos colocar o nosso coração diante de Deus, amém? Para sermos curados, para sermos tratados, para sermos restaurados. Nós precisamos entender também que a unção de Deus é o que nos renova. Só através da unção de Deus seremos renovados pelo Senhor, porque o Espírito Santo é aquele que nos renova. Diante dos desgastes da vida, somos renovados dia a dia, mediante a unção de Deus, que vem através do Espírito Santo. Meu irmão, presta atenção, quando regemos os nossos relacionamentos em amor, o amor de Deus derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, nós prosperamos verdadeiramente, nós amadurecemos verdadeiramente, nós construímos relacionamentos saudáveis, já não baseados em feridas, em traumas, em complexos, em crises, em coisas mal resolvidas do passado, mas nos resolvendo em Deus, pela graça de Deus, curados pelo Senhor, passamos a amar e sermos amados, crescendo e florescendo em Deus, amém? Como é que você tem tratado os seus, querido? Como é que está a tua vida espiritual e a tua vida relacional com Deus e com as pessoas? Você já observou que quando você está mal com Deus, você vai estar mal com as pessoas? Você está mal com Deus, você começa a xingar os outros, você começa a ofender, você começa a se ferir por qualquer coisa, você começa a maltratar os outros. O problema não está no outro, o problema está dentro do nosso coração que não está legal com Deus. Quando você está bem com Deus, irmãos, tudo flui, tudo prospera, tudo é abençoado, porque a unção de Deus nos renova diariamente, amém? Quem quer a unção de Deus sobre a sua vida, fala: Senhor, eu quero mais e mais da tua unção. É a unção de Deus que faz a diferença na nossa vida. Terceiro princípio, terceira lição que nós aprendemos é que Ló viveu uma prosperidade sem uma vida tratada. Como tem gente assim dentro das igrejas? Às vezes são até abastados, são prósperos, né? Conquistam muitas coisas nessa vida, alcançam o sucesso. Às vezes alcançam até a fama, né? Um baita de um patrimônio. Mas não tem uma vida tratada, uma vida curada, uma vida restaurada por Deus. Nós vemos aqui em Ló, ele tinha prosperidade, com o desgaste espiritual foi levado ao comodismo destruidor. Se acomodou, se destruiu de dentro para fora. Lá fora tinha um monte de coisa, mas aqui dentro estava se violando, se machucando, errando, fazendo decisões erradas, escolhas equivocadas. Nós vamos ver aqui à luz da palavra de Deus, como nós lemos. Nós vemos claramente, querido,
que prosperidade, mais feridas de alma, mais desgaste espiritual acaba gerando na vida de muitas pessoas um sucesso destrutivo. Fala comigo, sucesso destrutivo. Nem sempre o sucesso é bom, querido. Tem gente que alcança o sucesso e esse sucesso destrói ele. Em vez de ser bênção na sua vida, é uma desgraça. Quantos e quantos aí do mundo, aí fora, das mídias, né, da música, do cinema, da televisão, se perdem quanto ao seu coração. Alcançam a prosperidade, mas são cheios de ferida, e a sua vida espiritual está esfacelada, está desgastada. Constrói até um sucesso, às vezes até um império, mas é um sucesso destrutivo, é um sucesso enganoso, é um sucesso efêmero. Estamos vendo agora nas redes sociais, aquele Whindersson Nunes, né? Rapaz, alcançou o ápice das mídias sociais. Está em depressão profunda, chora toda hora. Está mais perdido que segue em tiroteio, parece uma barata tonta. Temos que orar por esse moço, ele é filho de crente. Começo ali das suas gozações, das suas palhaçadas, ele ficava toda hora zombando da mãe que era crente, e aquele jeitão dela, né, de igreja pentecostal, ficava zombando, tirando sarro e tal, mas ao mesmo tempo, claro, provavelmente ama a mãe e tal, mas zombando das coisas de Deus, zombando da criação dele pela sua mãe crente. Olha aí, como é que está esse menino hoje? Milhões de seguidores, mas você vê que é uma alma doente, uma alma esfacelada, tem prosperidade, tem dinheiro aí a dar com o rodo, mas o coração, a alma vazia, chorando para tudo quanto é lado. Ele abriu a situação em rede social. O que eu estou falando aqui, irmãos, está aí, é público e notório. Temos que orar por esse moço, amém? Temos que olhar, é claro, com compaixão, com misericórdia, pedir que Deus faça uma obra linda na vida desse moço. Quem sabe ele retorne ao caminho de Jesus. Talvez ele ainda nunca entrou de verdade, né? E que através da sua influência ele comece, por exemplo, como o Justin Bieber, né? Justin Bieber alcançou o auge da fama do mundo musical. De repente ele teve uma experiência com Deus, um pastor da Hillsong, lá dos Estados Unidos, levou ele a Jesus. Ele cancelou todos os shows dele, casou com a namorada que vivia tudo errado, com a namorada, está casado hoje, mudou completamente as suas letras, mudou ali o seu jeito, e agora parece que realmente está caminhando com Deus, está dando testemunho nas redes sociais, está mudando, está virando um menino de Deus. Um menino que sempre foi problemático, vocês sabem disso. Era uma má referência para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. Veio para o Brasil, se meteu com uma prostituta, não sei se você sabe, e essa prostituta pegou, filmou ele e colocou nas redes sociais, caiu na boca da galera. Saiu na mídia aí, tudo quanto é site aí, G1. Eu acho que eu vi num desses sites aí, vendo notícia. Graças a Deus, parece que caiu em si, teve uma experiência com o Senhor Jesus, na igreja Hillsong, lá nos Estados Unidos, está sendo transformado pelo poder de Deus, amém? O Bonovox também teve essa experiência, o líder, né, o vocalista do U2, vocês podem observar as letras do U2, hoje são totalmente diferentes do que eram, são letras que falam do amor, são letras que falam de relacionamentos profundos, e não de baboseira, de traição, de coisa errada. Acabou a bateria, irmãos. Mas do pastor não acabou, não. Vamos lá. Glória a Deus. Deus é capaz de transformar os corações. Amém? O nosso Deus. Homens que tinham prosperidade, tinham feridas na alma, estavam desgastados espiritualmente, tinham um sucesso que era
destrutivo, enganoso e efêmero. E nós observamos também na vida de Ló que esse comodismo espiritual foi perigoso, ele é perigoso. E ele acaba instalando na vida dessas pessoas passividade. A pessoa começa a absorver toda aquela negatividade, toda aquela coisa ruim, começa a colocar para dentro de si, não se posiciona em Deus. O problema vem, ele absorve, a negatividade vem, ele absorve, a crise vem, ele absorve, o problema vem, ele absorve. Ele não tem a fé, ele não tem a sabedoria de Deus, ele não enfrenta os problemas, ele foge. Ou então ele joga para dentro os seus problemas. Passividade. Fruto do comodismo espiritual. Quantos e quantos crentes hoje têm vivido uma vida acomodados espiritualmente, como Ló? Quantos e quantos crentes hoje têm vivido uma vida espiritual na passividade, aceitando tudo, o diabo deitando e rolando na sua vida, e eles não se posicionam, vivendo uma vida toda errada do ponto de vista de Deus, e eles não se posicionam. Pessoas, às vezes, anos e anos dentro da igreja, fazendo as coisas erradas, e não se arrependem, não mudam, não se posicionam, não tomam uma decisão de aliança, de compromisso com Deus, de santificação e honra. Estão trilhando o caminho de Ló, e não o caminho de Abraão, que foi o pai da fé, e aquele que viveu uma vida abençoada. Que caminho você quer trilhar na tua vida, querido? O caminho de Ló, ou o caminho de Abraão? Quarto princípio que nós aprendemos: Ló não diferenciou a visão de Deus do desejo pessoal. Ló não prestou atenção na visão de Deus, perdeu a visão de Deus, perdeu a percepção espiritual e começou a seguir o seu coração. E a Bíblia diz que o nosso coração é o quê? Enganoso e perverso. Aqui tipifica um homem e uma mulher que segue os seus sentimentos, um homem e uma mulher que segue a sua libido, um homem e uma mulher que segue os seus desejos, um homem e uma mulher que segue tudo, menos o Senhor. Não tem a visão de Deus, e por não terem a visão de Deus, seguirem o seu desejo pessoal, o seu coração que é enganoso e perverso, começam a tomar decisões erradas. As escolhas começam a se tornar comprometedoras, decisões erradas, escolhas erradas. Nós vemos também na vida de Ló que ele perdeu a vida de renúncia, a vida de abrir mão, e começou a cobiçar o fértil vale de Sodoma. Tem muito crente cobiçando o vale fértil de Sodoma. Pastor, mas o que é isso? É o símbolo das fascinações desse mundo. As farras mundanas, o piseiro mundano, a imoralidade mundana, as coisas erradas que o mundo oferece. Tem gente dentro da igreja, fascinado pelo vale fértil de Sodoma. Tem crentes dentro da igreja com o coração sodomizado, adulterado, prostituído, corrompido. E esse é o princípio do engano, é o princípio do encantamento. O pecado, querido, ele tem o poder de te encantar. As tentações estão aí para quê? Para fazer com que você perca a visão de Deus e seja levado pelos seus desejos pessoais. O pecado encanta, o pecado engana, e o pior tipo de engano que existe é o auto-engano. É aquela pessoa que engana a si mesmo. É igual o mentiroso. Você já viram um mentiroso que acredita nas próprias mentiras? Isso aí até é uma psicopatia da psicologia. São os narcisistas. Os narcisistas, eles são tão cegos no seu egoísmo, na sua egolatria, que eles são tão mentirosos, manipuladores através do egoísmo, da mentira, que eles acabam acreditando na própria mentira. Tem gente que é assim.
Sim ou não, irmãos? É. Auto-engano. Irmão, presta atenção nessa lição que eu vou te dar. Quando nós renunciamos algo para Deus, as nossas motivações são purificadas diante do Senhor, amém? Aprenda a abrir mão daquilo que você às vezes anseia, daquilo que você sonha, dos seus projetos. Abra mão, renuncie, entregue isso nas mãos do Senhor. E Deus vai purificar o teu coração. Amém? Uma nova vida dinâmica acaba surgindo na sua vida. Vem a revelação de Deus, o discernimento acaba surgindo. O nosso espírito, quando nós entregamos para Deus aquilo que ansiamos, aquilo que desejamos, o nosso espírito é renovado diante de Deus. A nossa alma é capacitada para servir a Deus, porque o nosso coração abriu mão, entregou diante de Deus, aos pés de Jesus. A vida cria uma nova dinâmica com a revelação de Deus, o discernimento surge na sua vida. Mas presta atenção, querido, quando a renúncia na sua vida sai de cena, como saiu de cena na vida de Ló, a cobiça entra, e as prioridades mudam, e o coração endurece. Olha só, o pecado entorpece, o pecado emburrece, o pecado aliena a pessoa. A alienação é isso, é um conceito que é uma pessoa que sai para fora de si. É o que o pecado faz com o ser humano. Sim ou não? É. Te deixa alienado, te deixa perdido, te deixa corrompido. Traz consequências trágicas na sua vida, querido. Olha o que aconteceu com Ló. Imagina você terminar a sua vida sabendo que você teve relações ilícitas, incestuosas com as suas filhas, que geraram filhos, e todos os dias ter que olhar para aquela criança, fruto do seu incesto. E pior de tudo, aquelas crianças geraram povos que se tornaram inimigos de Israel. Olha só, os filhos de Ló se tornaram inimigos dos filhos de Abraão, os filhos de Israel. Se tem dois povos que foram amaldiçoados por Deus, se tem dois povos que o tempo todo Deus mandava derrotá-los em batalha, eram os amonitas e os moabitas. Olha que sério, aonde o pecado, o coração corrompido, ser levado pelos desejos pessoais em vez da visão de Deus, pode levar um homem na sua história. Sabe por que isso aconteceu com Ló, querido? Porque ele perdeu a simplicidade de servir a Deus. Quantos e quantos crentes têm perdido a simplicidade? Hoje nós vemos crentes cheios de frescura, crentes que perderam a simplicidade da fé, a simplicidade de servir a Deus, e acabaram se envolvendo com a carnalidade, com a corrupção que surge nos seus corações. São tomados de orgulho, são tomados de altivez, de soberba, de arrogância. Começa a destratar a sua igreja local, começa a falar mal da sua liderança, começa a perseguir outros crentes, começa a criticar os outros, começa a se achar dono da verdade. Perderam a visão de Deus, perderam a simplicidade de servir ao Senhor. Amém? Quinto princípio que nós aprendemos nesse texto: a prosperidade sem responsabilidade espiritual conduziu Ló à imoralidade. Pastor, o que é imoralidade? São relações sexuais ilícitas. Fornicação, relação sexual ilícita entre dois jovens solteiros. Adultério, relações sexuais onde pelo menos um dos envolvidos ali é casado. Isso é pecado, gente. Homossexualismo, lesbianismo, impurezas sexuais diversas que existem hoje. A prosperidade sem responsabilidade espiritual, sem o compromisso com Deus, levou Ló à imoralidade. Sodoma, irmãos, presta atenção,
é o território da prosperidade, sem pagar o preço da santidade. É o território da vida fácil, da vida egoísta. Sodoma é o território da imoralidade, onde se abandona os valores do reino de Deus, os princípios de Deus, de santidade, de dignidade, de honra, de respeito um ao outro. O sexo é sagrado para Deus. O sexo só é puro e abençoado por Deus dentro do casamento. Fora dele gera culpa, gera peso espiritual, gera frieza, gera desgaste, gera corrupção, gera uma série de anomalias na alma, comportamentais também. Antes da imoralidade, presta atenção, vem um processo de prosperidade e de flacidez espiritual, desgaste da sua vida espiritual, conveniências em detrimento da real vontade de Deus. As pessoas começam a fazer o que dá na telha, o que dá prazer, o que eles querem, o que o seu coração enganoso e perverso dita. São pessoas que ainda não entregaram o governo do seu coração ao Espírito Santo de Deus. Querido, você tem entregado a tua vida, o teu governo da tua vida, o governo da tua vida é o Espírito Santo de Deus. Isso aqui é um alerta, querido, com amor. Eu não estou aqui para criticar você, julgar você, não. É uma palavra amorosa para te trazer de volta, você que está longe de Deus, aos caminhos da salvação, a real vontade de Deus, e não as conveniências desse mundo. Sexta lição, nós observamos aqui um homem tomado de motivações equivocadas, que o levaram à insatisfação crônica e a sentimentos de competição. A Bíblia fala que os seus pastores começaram a gerar confusão com os pastores ali de Abraão, e ali foi um furdunço, foi uma confusão, tiveram que se separar. Sentimento de competição. Irmão, sempre que existe sentimento de competição, é porque o orgulho tomou o coração. Fala comigo, sempre que houver competição, é porque o orgulho tomou o coração. É claro que eu não estou falando de práticas esportivas, tá, gente? Isso é uma diversão, não tem nada a ver. Estou falando sentimento de competição no dia a dia. O marido fica competindo com a mulher, os filhos com o pai, os irmãos entre si, né? As pessoas no ambiente de trabalho. Isso é orgulho. O orgulho tem que ir para a cruz, o orgulho tem que morrer, tem que ser mortificado todos os dias no nosso coração, amém? Ló, por exemplo, tinha uma grande equipe de pastores, mas seu coração não estava legal com Deus. Em vez dele resolver aquele problema entre os pastores e continuar com seu tio que o amou, que se dedicou, que o protegeu, a Bíblia fala nos capítulos anteriores que pegou todos os melhores homens e foi atrás do exército que tinha saqueado Sodoma e Gomorra para resgatar o seu sobrinho Ló. Em vez de ele voltar com o seu tio, não, ele continuou em Sodoma e Gomorra. Não resolveu a situação, porque o seu coração estava cheio de insatisfação e competição. A motivação é determinada pela inspiração. Irmão, o que inspira você? Será que você está sujeito a Deus? O que move o teu coração? É o amor a Deus? É o amor ao reino de Deus? Ou você tem se deixado assolar pelas insatisfações? A insatisfação, mas a injustiça, mas as feridas de alma nos levam a decisões independentes de Deus. Como tem crente hoje que toma decisões sem perguntar para Deus? Aonde que se iniciou a corrupção em Ló, gente? Foi no momento em que ele decidiu se afastar do seu tio e tomou uma decisão na direção de Sodoma e Gomorra, olhando para aquelas campinas, para aquele solo fértil, pela aparência, pela visão e não pela fé, não pelo coração em Deus, não na direção do Senhor. Acabou se lascando no final. Quantos crentes hoje têm se lascado, têm sofrido, têm se envolvido, têm se embaraçado, têm se atrapalhado, está fazendo coisa errada,
está com a vida toda enrolada, porque foi tomado de insatisfação, está promovendo a injustiça na sua vida, está envolvido de feridas que o levaram a decisões independentes de Deus. Quando nós caminhamos assim, querido, nós acabamos nos afastando da terra prometida. Às vezes parece que as coisas estão até bem aqui na terra, mas nós estamos perdendo muitas vezes o céu. Quantas e quantas pessoas estão perdendo o céu com as propostas desse mundo, com as fascinações dessa terra, com as Sodomas e Gomorras desta vida. Sabe por quê, querido? Porque o fundamento da sua vida está equivocado. Fundamento errado faz com que tudo possa ser destruído. É tudo que o diabo quer: roubar, matar e destruir a sua vida, a sua história, a sua família, os seus sonhos, os seus projetos. E foi o que ele fez aqui com Ló. Agora com Abraão não. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Eu te pergunto, você quer ser como Ló? Ou você quer ser como Abraão? Você quer caminhar pela fé? Ou você vai caminhar pelos teus olhos, pelos teus desejos, pelos seus impulsos, pelas suas paixões, pela sua libido, pelo seu coração enganoso, como Ló? Sétima lição, já estou terminando, querido. Nós observamos nesse texto das Escrituras, grande que nós lemos aqui, não dá para detalhar porque o tempo é curto, irmãos, que o governo do lar, na casa de Ló, foi corrompido pela insatisfação dele, mas também da sua mulher. Nós vemos que o anjo disse para Ló, e a esposa ouviu, e as filhas ouviram, de que eles deveriam sair correndo de Sodoma, e não olhar para trás. O que aconteceu com a mulher de Ló? Olhou para trás e virou estátua de sal, morreu na hora. O juízo de Deus foi fulminante na casa de Ló, porque nós observamos que a esposa de Ló tinha um coração apegado às fascinações do mundo, àquilo que Sodoma representava. O que Sodoma representa para nós hoje, gente? O mundo, o mundanismo, as fascinações dessa terra, a imoralidade, a sujeira, a corrupção, a coisa errada. É isso que representa Sodoma. Ela olhou para trás, desejando voltar àquela terra, as lembranças daquela terra, o passado naquela terra. E o governo do lar foi corrompido pela insatisfação dessa mulher. Ela firmou a sua casa e o seu coração em Sodoma. Quantos e quantos têm firmado sua casa e o seu coração em Sodoma, no mundo? Muitas mulheres hoje, por exemplo, não compreendem a vocação, o chamado de Deus para os seus maridos. E em vez de ser uma bênção para os seus maridos, acabam sendo uma pedra de tropeço. Acaba atrapalhando a vocação do marido. Em vez de estarem em submissão aos seus esposos, ou seja, debaixo da mesma missão, que é manifestar a graça, a glória de Deus, o homem tem que fazer isso, a mulher também, o lar tem que fazer isso. Elas acabam atrapalhando o agir de Deus dentro das casas. Nós sabemos que os homens também fazem isso. Na verdade, a maioria dos problemas nos lares não é a mulher, é quem? É os homens. Tem muito homem tomado por Sodoma. Tem muito homem mundano. Tem muito homem que não compreende o chamado e a vocação também da sua mulher. E em vez de ser uma bênção, se torna uma pedra de tropeço. Nós vemos aqui à luz da Bíblia, queridos, que provavelmente foi ela que levou Ló a se separar de Abraão. Quantas confusões acontecem na família quando se perde o discernimento da voz de Deus, a direção de Deus no lar. Tem muito homem que às vezes deixa um trabalho cristão, uma igreja, que a mulher não foi com a cara da fulana. Aí a mulher faz a cabeça do marido para sair daquela igreja, que é uma bênção na vida daquela família. Irmão, quem é que guia na tua casa? É o Senhor Jesus?
ou é a tua mulher? Ló não se posicionou no seu lar, não tomou as rédeas da sua família, não buscou uma direção de Deus para o seu lar e acabou se perdendo no governo do seu lar. E por último, irmão, o último ponto, a última lição, preste atenção: a imoralidade trouxe frieza e apatia espiritual na vida, e não só na vida de Ló, mas em toda a família dele, na mulher que virou estátua de sal, e nas filhas que tiveram o coração tão corrompido, que embebedaram seu pai e se envolveram sexualmente com ele. Olha só, olha o que a imoralidade trouxe à família de Ló. A imoralidade, irmãos, gera paralisia, gera perdas às vezes que são irreparáveis. Fala comigo, perdas irreparáveis. Tem perdas na vida que não tem como reparar, que são irreparáveis. A acomodação mais a paralisia leva o homem e a mulher à ruína, a essas perdas irreparáveis. Nós vemos claramente que Ló, tem Jó e Ló na Bíblia, né? Ló perdeu os seus relacionamentos, perdeu a cobertura espiritual de Deus e do seu tio Abraão. Olha só, quantos e quantos estão perdendo os seus relacionamentos, perdendo as suas coberturas espirituais. Ele também perdeu o poder da renúncia, e cedeu a sua vontade, e consolidou a cobiça no seu coração. Olha só quantas perdas. Ele perdeu também a visão de Deus, perdeu a missão de Deus. Aonde Deus poderia levar Ló, queridos? Se ele tivesse tomado a decisão certa, se ele tivesse permanecido incorruptível diante do Senhor, se ele tivesse sido guiado por Deus e não pelos seus desejos pessoais, como é que seria o fim desse homem? Como é que ele seria lembrado na Bíblia? Apesar do Novo Testamento ele ser lembrado como um justo, e eu creio que ali no Novo Testamento ele é lembrado como justo na primeira parte da vida dele, onde Deus o poupou, onde Deus o livrou dos reis lá que tomaram Sodoma. Deus o poupou, e a Bíblia deixa bem claro que por amor a Abraão. Não foi por causa de Ló, foi por causa da fidelidade de Abraão. Nós vemos que o espírito de Sodoma invadiu a sua família. Ele perdeu a noção de perigo, perdeu sua unção, perdeu todos os seus bens, perdeu suas riquezas. Ficou só ele e suas duas filhas, perdido nas montanhas, dentro de uma caverna. Irmãos, quantas e quantas pessoas têm vivido numa caverna emocional? Quantas e quantas pessoas têm vivido uma vida isolada das pessoas e da igreja? Quantas e quantas pessoas feridas, que tomaram decisões erradas, que sofreram perdas irreparáveis, estão longe dos caminhos de Deus, na apatia e na frieza espiritual, muitas vezes produzidas pela imoralidade sexual. Uma coisa que é linda, o sexo criado por Deus, para o contexto do casamento, é a ceia do Senhor, é a alegria, é a maravilha de Deus, une o casal, gera filhos para a glória de Deus, traz prazer e alegria, abençoados por Deus. O diabo é tão sujo que ele suja isso, ele corrompe isso, e gera tanta desgraça na vida de Ló aqui, por exemplo. Perdeu mais de 3.000 pessoas que foram com ele para Sodoma. 3.000 pessoas foram afetadas por um coração corrompido, que tinha prosperidade, mas não tinha responsabilidade espiritual. Perde a esposa como estátua de sal, perdeu a família, perdeu honra, perdeu dignidade, deixou-se embebedar pelas filhas, uma vida desgovernada, descontrolada, tornou-se isolado, tornou-se deprimido, teve que conviver com a face do incesto na pessoa dos seus netos. Eu te pergunto, irmão, ele terminou bem?
Sim ou não? A vida cristã, querida, é igual um voo de avião. Não adianta você decolar na vida cristã bem, até voar em Deus, que maravilha, pá. Se você pousar mal, todo aquele decolar e voar não serviu de nada. Não é verdade? Num voo. Mais importante que decolar e voar é o quê? Pousar. Mais importante que começar e caminhar com Deus é como você vai terminar a sua jornada da fé. É como você vai terminar a sua vida nessa terra. Com quem você vai terminar? Você vai terminar como Ló, derrotado, tudo isso que nós falamos aqui? Ou você quer terminar como Abraão, abençoado na terra prometida? Quantos querem terminar como Abraão aqui? Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Então, irmãos, nós aprendemos lições preciosas na vida de Ló. Sim ou não? Do que não podemos viver. A maneira como não podemos reagir diante dos desafios da vida. Ele viveu na sombra de Abraão. Seu relacionamento com Deus foi se desgastando. Teve prosperidade sem uma vida tratada. Não diferenciou a visão de Deus do desejo pessoal. Teve prosperidade, mas não tinha responsabilidade espiritual, que o conduziu à imoralidade. Teve motivações equivocadas, que gerou sentimento de competição e insatisfação crônica na sua vida. Teve o governo do seu lar desgovernado, corrompido, por causa da insatisfação também da sua mulher e a falta de posicionamento dele como líder do seu lar. E por último, a imoralidade o colocou numa terra de frieza e de apatia espiritual. Que Deus nos ajude a sermos como Abraão. Amém? Você pode ficar de pé, querido. Coloca a mão no seu coração. Vamos orar diante de Deus. Essa palavra é uma palavra difícil, dura, mas é para o seu bem, querido. Amém? Hoje de manhã eu estava me tremendo todo aqui quando eu estava pregando. Não é fácil de pregar uma palavra dessa, mas é necessária. Não foi à toa que Deus colocou no meu coração e eu quis compartilhar com a igreja do Senhor. Você que está longe, querido, venha para perto. Você que está mal, venha para o bem. Você que está afastado, volte para a casa do Senhor como o filho pródigo que caiu em si e voltou para a casa do Pai humilhado, sabe, reconhecendo as suas falhas e ao mesmo tempo recebendo perdão, graça, amor e misericórdia do Pai Celestial. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar diante do Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença gloriosa, porque cremos no poder da Tua palavra. Nós homens não temos poder nenhum, mas a Tua palavra é poderosa para nos transformar, para gerar temor no nosso coração, para gerar no nosso coração desejo de levar Deus a sério, Pai, porque só aqueles que levam Deus a sério, a palavra de Deus a sério, uma vida piedosa, uma vida consagrada, uma vida santificada diante do Senhor, só esses irão entrar na terra prometida, o céu, o lar celestial que o Senhor tem prometido para nós. Senhor, lá